Se você já me acompanha aqui por um tempo, você sabe o quanto que eu acredito que a Bíblia tem poderosos princípios, importantíssimos princípios para que a gente venha ter uma boa vida aqui nessa terra, vivermos de modo semelhante a Cristo e vivermos a vida da melhor maneira possível. E para complementar todos esses ensinamentos, hoje a gente vai falar de um princípio muito importante que a Bíblia nos deixou sobre produtividade, aquela produtividade realmente cristã. Como que a gente se organiza, o que a gente tem que, realmente levar a sério para que a nossa rotina seja produtiva. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Este canal em que estamos buscando viver uma vida mais leve, uma vida simples, leve, feliz e mais importante na presença de Deus. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho sobre o tema de produtividade. Eu já falei aqui um pouco no canal sobre planos e metas e produtividade segundo a Bíblia e eu abordei alguns versículos importantes em relação a isso. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards. Já é um vídeo um pouquinho antigo, de mais ou menos um ano aí pra trás. Mas nesse vídeo eu quero tratar de um princípio em especial, que eu considero que ele é fundamental para quem deseja ter uma rotina produtiva. Sempre me perguntam sobre isso no meu Instagram. Eu abri uma caixinha recentemente lá de perguntas no Instagram e uma das primeiras perguntas que eu recebi foi: como você se organiza? Como você faz para ser produtiva? Como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? E eu falei muito sobre ter uma rotina sustentável, né? E esse vídeo é um pouco sobre isso. Mas eu tava meditando, em Eclesiastes especialmente, que é um livro que eu tenho estudado já tem um tempo, um pouco mais de afinco, porque eu acredito que ele é um livro que tem muitas lições valiosas para a vida, inclusive também tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E eu percebi que tem um princípio ali que já tá me acompanhando há muito tempo na minha vida, que era o que meu pai falava para mim, e eu não tinha imaginado que isso estava na Bíblia. É o princípio de amolar o machado, ou também chamado de princípio do descanso, do guardar o sábado. O versículo que eu estou tomando por base para desenvolver todo o assunto desse vídeo, ele está em Eclesiastes 10:10 e diz o seguinte: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E para complementar esse versículo, tem uma frase do ex-presidente já falecido Abraham Lincoln, o presidente americano, e ele diz o seguinte: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando meu machado. O meu pai, eu espero que ele assista esse vídeo depois, ele sempre me falava isso: você precisa tirar tempo para amolar o seu machado, porque se você não amolar o seu machado, você vai ter que ficar dando machadada, uma machadada muito mais forte, e assim, vai ser um trabalho muito mais desgastante, muito mais difícil do que se você parasse para amolar o seu machado. E aí entra o princípio do descanso, o período que a gente tem que levar a sério, aquele momento da nossa semana que a gente vai se desligar e descansar. Se a gente quer ser produtivo, a gente precisa descansar. Na nossa sociedade moderna, tem sido muito difundido o conceito de que se você quer ser produtivo, você tem que estar sempre produzindo, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Ficar ocioso é terrível, nossa, é um absurdo. E não é bem assim. A gente tem que entender que a nossa rotina ela tem que ser dividida entre períodos de trabalho e períodos de descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ele deu todo o seu esforço, a dedicação, o seu foco, a sua disciplina em 6 dias para poder criar o universo em que nós habitamos, que nós conhecemos, e no 7º dia ele descansou. Ele viu que todo o trabalho dele era bom e ele descansou. Se ele é Deus, criador do universo, ele parou um dia para descansar, quem somos nós, réis mortais, para achar que a gente pode ligar o 220 e ir direto sem descansar? Pensa comigo, se você ficar até tarde hoje trabalhando, fazendo algum trabalho que você tem que entregar, e você vai dormir lá para as 3 horas da manhã, e no dia seguinte você tem que acordar às 6 horas da manhã, como é que você vai acordar amanhã? Provavelmente muito cansado. Agora imagina ficar fazendo isso durante 5, 6 semanas direto. Você vai aguentar? Não. Você vai ter que fazer um esforço muito maior para poder dar conta das suas tarefas. Você vai ter que se desgastar muito mais para conseguir raciocinar o que você tem que fazer, lembrar de todas as coisas que você tem que fazer, estar realmente presente naquele momento. É muito mais desafiador. E o princípio do amolar o machado é o quê? Se eu dedicar tempo para afiar o meu machado, deixar ele redondinho ali para poder fazer o corte das árvores, quando eu colocar ele para trabalhar, eu vou conseguir fazer um corte muito mais certeiro, muito mais assertivo, vou conseguir cortar mais árvores sem fazer tanto esforço, vai ser muito mais fácil do que se eu simplesmente pegar um machado ali que já tá desgastado, totalmente, não tá sem amolar, sem afiar, e vou ter que fazer muito mais esforço para conseguir cortar as árvores e provavelmente não vai ser um corte muito bom. Então percebe que na nossa vida a ideia é a mesma, a gente tem que parar para descansar, porque se a gente descansa, se a gente se cuida mesmo, sabe? Para um momento para respirar fundo, relaxar a mente, desligar a mente das preocupações, tarefas, atividades que a gente
tanto tem que fazer, e só estar presente, só relaxar, só se desligar. A gente, quando tiver que fazer as coisas realmente importantes, a gente vai ser muito mais produtivo. Se você ainda não se convenceu, eu vou te dar mais um exemplo, e dessa vez eu vou ter que citar de novo o meu pai, porque ele é assim, ele sempre me dá muitos bons exemplos e eu tenho que dar os créditos a ele. Minha mãe também, né? Mas meu pai, nesse momento aqui, vai ser o foco principal. Meu pai trabalha, um dos trabalhos dele é com TI. E ele sempre falava assim pra mim, né, quando ele tentou me explicar TI, me trazer pra esse universo, ele falava assim, Natália, às vezes a gente tá descrevendo código e vai uma sujeirinha, vai uma tecla a mais, uma coisinha a mais que você digitou ali na hora e aquilo vai fazer o seu código dar errado. E eu já vi isso na prática, né? Eu já escrevi todo um texto e na hora que eu fui ver o resultado, o negócio tava tudo errado e eu fui ver que era porque tinha uma sujeira, tinha uma vírgula a mais ali que não era pra estar ali. E quando você tá cansado, você tá ali fazendo aquele trabalho há muito tempo, você tenta fazer, tenta achar o erro e você não acha. Você lê as mesmas linhas de código 450 vezes e não acha o bendito do erro. E aí meu pai sempre falava assim pra mim, o que eu faço? Eu levanto, vou dar uma volta pela casa, vou lá fora, vou respirar um ar fresco, vou tomar uma água, vou tomar um café, e aí eu volto. Quando ele volta, dá 2 minutos ele acha o erro. E isso também eu já vi na minha vida prática, na parte de criatividade. Muitas vezes eu já estava tão cansada, estava sem ideia para poder produzir alguma coisa. E para mim, pro meu trabalho, que trabalha com marketing, você ser criativo, ele é muito importante. Se você não tiver com a sua mente realmente descansada, você não consegue criar com qualidade. Você vai ter, as suas ideias, parece que elas não fluem, sabe? E eu fazia muito isso. Eu não estava conseguindo pensar, não conseguia ter ideia. Eu me desligava daquilo que eu estava fazendo e ia fazer outra coisa. Ia espairecer. Ia só desligar a mente ali por 5 minutos. Inclusive, eu fui descobrir que o fato de eu ter me dedicado mais a hobbies ultimamente também tem me ajudado, porque eu também relaxo tanto a minha mente ali naquele momento que eu tô pintando ou tocando um instrumento, que eu tô ali focada no que eu tô fazendo, que isso também, sabe, relaxa a minha mente, para que quando eu volto para fazer as minhas obrigações, eu esteja com a mente mais relaxada, mais tranquila. Parece que ela passou por uma faxina, assim, sabe? Ela tá limpinha, novinha, esperando para ver o que ela vai ter que pensar e criar. Então, não se engane pelo que as pessoas falam hoje em dia, que você tem que ser produtivo o tempo todo, que você, nossa, quem dorme 8 horas por dia, nossa, que absurdo. Não. O seu descanso é importante. Se você quer ser produtivo, descanse. Coloque o seu descanso como parte fundamental da sua rotina. Você tem que entender que para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tem que existir um equilíbrio entre as áreas da sua vida, da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, pois, né, sempre vou lembrar desse versículo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é fundamental. Não coloque as suas atividades na frente do seu devocional, do seu período de oração, do seu período de buscar a Deus. Não coloque compromissos no seu dia de ir para a igreja. E também priorize o seu período de descanso, porque isso é bíblico, é um princípio que está na Bíblia e tem um motivo. Se Deus, que é Deus, Criador do universo, tirou um dia para descansar, quem é você para achar que não precisa de descanso? A gente precisa descansar sim, e é só quando a gente relaxa nossa mente, desliga a nossa mente das preocupações, das tarefas, e tem um descanso inteligente. Não adianta ser aquele descanso que você vai ficar mexendo no Instagram, porque isso não é descanso, tá? Isso você tá enchendo a sua mente de informação inútil, vendo onde o seu coleguinha tá passando o final de semana, o que a famosa X comprou no shopping. Gente, isso não é descanso. Então, tenha um descanso inteligente, que é o quê? Passar tempo com a sua família, passar tempo com seus amigos, ir dar uma volta no parque, ir dar uma volta no seu bairro, fazer uma caminhada, passear com o seu cachorro, tocar um instrumento, pintar, desenhar, fazer algum hobby. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre hobby, dando dicas e ideias de hobby. Então, lembre-se que o descanso, ele é importante, ele é fundamental para o seu desenvolvimento, para que você atinja suas metas, para que você esteja firme, preparado e forte para poder fazer aquilo que você se predispôs a fazer. Então é isso, eu vou deixar vocês com esse vídeo, com essa reflexão. Me conta se você já teve dificuldade de lidar com essa questão de descanso, achando que você tinha que ser produtivo o tempo todo. Eu já caí nesse engano. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas, ajudar mais pessoas. Deixe seu comentário aqui, né? Me conta a sua experiência, porque eu sempre gosto de interagir com vocês, gosto de ter essa troca mesmo. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.